início de primavera, com um cheirinho de verão. Creio que vocês não vejam a hora e eu também. Preciso do mar. Bom, galera, desde já, qualquer problema com som, imagem, tá? Manifestem-se de preferência oralmente, que às vezes eu não vejo as manifestações com mãozinha e outras coisas mais. E qualquer intervenção que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, por favor, tá? Isso só enriquece. Muito bem. Nos deram a incumbência do sistema muscular. Esse é um papo introdutório, né, pessoal? Porque já está lá no meu cronograma aquelas aulas de músculos do dorso, músculos dos membros superiores, músculos do membro inferior. Vai ser tudo por aqui, eu imagino, né? Mas tudo pode mudar. Então, aqui é um papo introdutório, um papo generalista sobre o sistema muscular e o tecido muscular. Obviamente que as atenções vão se voltar para o músculo estriado esquelético. Nós temos 3 tipos de músculos no coração. E uma outra coisa, né, pessoal? A parte de sistema muscular, tecido muscular, ela é muito mais gostosa lá na fisiologia, né? É claro que quando nós vamos estudar os músculos estriados esqueléticos, é uma delícia também, porque são mais aí de 588 músculos. Mas isso é tranquilo para vocês, porque tem músculo de um lado e do outro do corpo, né? 3 tipos de músculos, pessoal, nós temos no corpo humano: músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético e músculo liso. E aí, é claro que nós precisamos conhecer algumas propriedades. Como eu falei, o músculo esquelético é o que a gente tem tendência agora a seguir, mas obviamente vocês vão ver questões relacionadas com o músculo estriado cardíaco e com o músculo liso. Enfim, o tecido muscular contribui demais para a homeostasia corporal. Mas vamos aí conhecê-los devagarinho, então. Como é que o tecido muscular contribui para a homeostasia? Essas propriedades elas vão meio que se juntar com as características próprias do tecido muscular e também com as funções do tecido muscular com os músculos em geral. O tecido muscular contribui para a homeostasia, lógico, produzindo movimentos corporais. Movimento é um processo básico, importante para a vida, né? E o movimento corporal nem precisa falar das suas atribuições benéficas ao corpo humano. Quem estuda as neurociências sabe que atividade física, exercício físico é ótimo para depressão, é ótimo para neuroplasticidade, é ótimo para prevenção de Alzheimer e por aí vai. Fora todas aquelas atribuições que nós já conhecemos, né? Atividade física e exercício físico são bons para digestão, são bons para uma série de coisas que a gente vai conversar aí nesse tempinho que nós temos para conversar hoje. Contribui para a homeostasia produzindo movimentos corporais. Eu penso em movimento corporal, eu penso, por exemplo, em quê? Circulação linfática. Porque o sistema linfático é um sistema vasto de vasos linfáticos, obviamente, capilares linfáticos, troncos linfáticos, onde circula a linfa. Nossa, que novidade, Luciano. Linfa essa, pessoal, que é um líquido intersticial excedente, né? Os vasos sanguíneos, na imagem dos capilares sanguíneos, quando o sangue passa no meio intercelular, extravasa, né? Excede um pouquinho do líquido que cai no meio intersticial e é coletado pelo sistema capilar linfático, e que vai levar esse líquido, que agora é linfa, de volta à circulação sanguínea. Às custas de quem, Luciano, já que não tem um órgão bombeador como o coração? Às custas de músculo estriado esquelético, principalmente. Professor? Oi. Eu acho que se você não usar o microfone, ficaria melhor. Será mesmo, Eduarda? Vamos lá.
Pronto, joguei ele fora. Tá me melhorando. Movimentando substâncias pelo corpo. E agora? Melhorou. Melhorou, então tá bom. Vou jogar esse microfone fora, esse danado. O tecido muscular movimenta substâncias pelo corpo, pessoal. Substâncias, estruturas, né? Quando eu penso nisso, eu penso nos gametas. Eles vão... É claro que o espermatozoide tem a sua cauda, mas o ovócito não tem. E aí as tubas uterinas em suas paredes, pela peristalse, faz com que o ovócito vá a progredir em direção ao bom e velho espermatozoide, que, querendo ou não, também vem por meio de movimento muscular das paredes do útero, né, e por aí vai, até que eles se encontram ou não. O alimento, ele progride dentro do nosso corpo, graças à peristalse também, do trato gastrointestinal. A bile sai da vesícula biliar, graças a músculo. Sangue é bombeado constantemente para o nosso corpo todo. E ai de se este bombeamento não estiver adequado. Então, uma outra forma de contribuir para a homeostasia, movimentando substâncias pelo corpo. Produz calor. E esse calor mantém a nossa temperatura corporal adequada. Vocês sabem, né? Hidratados e com temperatura adequada. É um bom começo para ter um metabolismo interessante. Então, os músculos também propiciam isso ao se contraírem e relaxarem. Nós nunca podemos esquecer que o músculo contrai, mas ele relaxa também. Geralmente nós pensamos em movimento e aquela coisa e tal, contração. Peraí, mas tem que ter relaxamento. Senão, teremos problema aí. Algumas considerações gerais, pessoal, em torno dos 3 tipos de músculos do nosso corpo. Esqueci de agradecer, Eduarda, obrigado aí, viu? São 3 tipos de tecido muscular, como já dito, estriado esquelético, estriado cardíaco, é liso. E eles são muito semelhantes entre si, compartilham algumas características, porém diferem em outros aspectos, como, por exemplo, anatomia microscópica. Os músculos estriados recebem essa denominação porque, quando essas células são submetidas a um olhar microscópico, você verifica ali a alternância de faixas claras e escuras, que convencionou-se chamar de estrias. Então, o estriado esquelético e o estriado cardíaco são estriados por conta de uma visão microscópica que traz essa característica às células de alternância de faixas claras e escuras, que vocês veem com melhor propriedade na histologia, na fisiologia, né? Já o músculo liso não apresenta essa alternância de faixas claras e escuras, e denominou-se então músculo liso. Quanto à localização, também diferem. Músculo estriado esquelético, em sua grande maioria, está fixado no esqueleto, daí músculo estriado esquelético. Está fixado no esqueleto. O músculo estriado cardíaco eu só encontro lá no miocárdio, e o músculo liso eu encontro em órgãos, né? Mais especificamente nas paredes de órgãos ocos, principalmente na cavidade abdominopélvica. Mas, é claro, eu encontro na túnica média de um vaso sanguíneo, sobretudo das artérias, eu encontro na parede, né, dos brônquios, eu encontro, é claro, na parede do estômago, dos intestinos, do útero, da bexiga urinária, e acaba que, por isso tudo, o tecido muscular é tão importante para a homeostasia. E na voluntariedade da contração muscular. O músculo estriado esquelético destaca-se aí nesse aspecto porque tem contração muscular voluntária, normalmente. O músculo estriado cardíaco e o músculo liso, não. Contração muscular involuntária. Então, essas são questões aí diversas a respeito de que os tecidos musculares diferentes do nosso corpo, os 3,
eles sim compartilham de algumas semelhanças, em algumas características, contudo, diferem nesses 3 aspectos principalmente. Não está passando. Aí. Bom, o tecido muscular estriado esquelético, como já dissemos, é assim chamado porque a maioria dos músculos estriados esqueléticos movimenta os ossos. Eu já estive com vocês, né, pessoal, e eu gosto muito quando eu estou no primeiro período, justamente para quebrar paradigmas dentro da anatomia e evitar o estresse de, por exemplo, já conversei isso com vocês, a locomoção e preensão. Então, desde já, né, vocês já viram articulações, desde já é só fazer um primeiro ano magnífico, que o terceiro período é uma delícia. Nascimento e desenvolvimento, percepção, consciência, emoção e locomoção. O melhor módulo do mundo. Então, tem a ver com o controle do sistema nervoso, tem a ver com movimento, não é nenhum monstro. Mas desde já você tem que ter algumas ideias já consolidadas. Então, músculo estriado esquelético, beleza, ele movimenta os ossos, né? Faz dos ossos alavancas. Por quê? Porque o músculo estriado esquelético contrai, e isso vocês sabem. E quando ele contrai, ele gera uma tensão. E se essa tensão for suficientemente importante para mover o osso, ele o fará. Aí você vai ter movimento. É claro, não é simples assim. Você precisa ter um sistema nervoso que esteja íntegro para comandar, né, a motricidade voluntária. Você precisa ter uma articulação saudável e aí sim o músculo contrai. Como ele está fixo no esqueleto, ele vai puxar o osso, ele vai tracionar o osso. Isso é uma ideia embrionária do que vocês verão. O movimento, a dinâmica de movimento. O que vai ser bem importante nisso tudo? Os formatos das faces articulares também. Mas vamos lá. E é denominado estriado, como já comentamos aqui, tendo em vista que a visão microscópica aparecem lá alternância em faixas claras e escuras, são visíveis e convencionou-se chamar então de músculo estriado. Atua basicamente de forma voluntária. Basicamente é a base, mas também são controlados até certo ponto pelo subconsciente. E eu coloquei 2 exemplos aí. Músculos posturais. A gente podia ter 3 exemplos aí. Músculos posturais. Com a graça de Deus, eu acredito que vocês estão sentadinhos aí e vocês conseguem manter a cabeça de vocês posicionada. Por quê? Sem fazer força. Mantém. Simplesmente porque há o que aí mantendo a sua cabeça posicionada? Tônus muscular. Se eu for numa instituição como a PAI, como o Pestalozzi, certamente eu vou encontrar crianças de 2, 3 anos de idade que nem sustentam a cabeça. Por quê? Porque estão, no mínimo, com uma hipotonia. Não conseguem nem sustentar a cabeça. E aí vocês verão que no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, aos 3 meses de vida, ela já sustenta a cabecinha. Graças ao quê? Tônus muscular. Então, esses músculos posturais, você não precisa ficar fazendo força e tendo atenção para manter sua cabeça. Você não precisa ficar atento pelo fato de você estar em pé. Estes músculos têm um nível de tônus muscular adequado para te manter em pé. Quando isso não está acontecendo, é porque você está com tônus muscular abaixo do adequado, e isso, claro, tem que ser investigado. Diafragma. O diafragma, eu estou dormindo e graças a Deus ele está lá funcionando, embora seja um músculo estriado esquelético. Notem, eu não tenho tanto domínio sobre o diafragma. Pode ser que eu queira parar de respirar aqui. Vai chegar uma hora que eu não vou suportar mais. Então, o diafragma, enquanto eu estou dormindo, é um músculo que está lá, graças a Deus, trabalhando para que eu mantenha os meus padrões ventilatórios, para que eu mantenha a minha expansão pulmonar. E o outro tipo de situação é a estabilidade articular.
até para casar, pessoal, com o sistema articular. Estabilidade articular. Sabe você, quando você está andando, principalmente as meninas que botam salto, e aí elas estão andando na rua e de repente o pé vira e volta, né? Aquele mico, aquele susto que você deu uma torcida boa, mas o pé voltou. E você olha para os lados para ver se tem alguém, né? Mexe o pé, não está doendo. Ué, não houve uma entorse? Houve que você pisou em algum lugar em falso, né? E aí houve essa energia de deformação, mas seu pé voltou. Por quê? Você tem receptores articulares que mandaram mensagem para o seu cérebro, para o seu cerebelo, e falaram, pisou numa superfície irregular. E aí vem logo a resposta que é endireitar o teu pé. Isso é fabuloso. Isso é propriocepção. Músculos que estabilizam. Joelho, né? Que é uma articulação muito lesada. Os joelhos precisam de quê? Sobretudo, claro, dos ligamentos, da cápsula articular, dos meniscos, mas precisa de uma musculatura adjacente de perna e de coxa que mantenha estável essa articulação. E isso, você não tem muito controle disso. Você fortalece, é claro, através dos exercícios físicos. Mas depois que está fortalecido, esquece. Os músculos tomam conta da estabilidade articular. Aí uma ilustraçãozinha do professor Gerard Tortora, mostrando a estrutura muscular, né? Meio que os componentes de um músculo estriado esquelético. O que chama atenção aqui, pessoal, claro, vocês não veem minha setinha nessa modalidade, né? Mas vocês estão vendo aí o osso, e vocês estão vendo que o músculo é fixo no osso por meio de uma estrutura, de um componente do músculo estriado esquelético chamado tendão. O tendão só serve para isso. Tendão não contrai. Tendão é estrutura, é componente do músculo estriado esquelético que serve para fixar o músculo no osso. Tendão. Mais precisamente, né, vamos ser mais técnicos, fixa o músculo no periósteo. Então, imagine, meus amigos, o tendão que você está vendo aí preso no osso. Né? O exercício físico com peso, e isso está documentado cientificamente, a musculação é muito boa para, por exemplo, prevenir osteoporose. Tendo em vista que, no gerar de uma tensão da contração muscular com sobrecarga de peso, você vai ter ali incidindo no tendão e no periósteo uma tensão grande. E isso faz com que, no mínimo, haja um estímulo para que os osteoblastos ali se multipliquem e melhorem ali a consistência óssea no local. Lembrando, nunca é simples assim, mas é uma belíssima indicação de prevenção e, por que não, de acompanhamento já com a pessoa com osteoporose. Muitas vezes eu pergunto para os estudantes da educação física e da fisioterapia, o que é melhor para um paciente com osteoporose? Hidroginástica ou musculação? E já vão logo na hidroginástica. E é a musculação, porque você vai ter forças tensionais mais consistentes nos ossos. Mas, Luciano, não. Quando eu tenho problemas graves articulares, é claro que o exercício na água essa que tem a propriedade física do empuxo, vai amortecer. Agora, o problema é ósseo, é osteoporose. Claro que se tiver uma osteoporose junto com artroses graves, né, uma avaliação vai ditar melhor onde é a terapêutica mais adequada. E vocês veem aí nesse desenho simplório também que os músculos são revestidos. Quando a gente vai dissecar, parece que a coisa que você mais encontra é tecido conjuntivo. E os músculos são revestidos por tecido conjuntivo, né, numa organização de epimísio, perimísio e endomísio, que eu não falo tanto aqui, porque aqui é a anatomia macroscópica. Então eu falo, sabe de quem? De tela subcutânea, eu falo de fáscia muscular,
E aí vocês veem a organização do músculo. Vejam que o músculo é inervado e é vascularizado. Tecido muscular estriado cardíaco. Esse lindão, né, só está presente no coração. Né? Grande parte da parede do coração é constituída de músculo estriado cardíaco na pessoa do miocárdio, aquele que sofre um infarto agudo. Né? Forma a maior parte da parede do coração, como diz aí. Também é estriado, né? E o seu motivo já foi aqui esclarecido, mas a contração e o relaxamento alternados do coração não são controlados conscientemente. Né? O coração tem uma inervação extrínseca e tem uma inervação intrínseca. É o complexo estimulante do coração, outrora chamado de sistema de condução. Ele agora é chamado de complexo estimulante do coração. Então você tem um arranjo bacana no interior do coração, que começa ali no átrio direito, com células autoexcitáveis, né? Que são apelidadas aí de marca-passo. E aí você tem ali o nó sinoatrial e tudo vai se propagando para que o coração tenha, dentre outros, ritmicidade. Ritmicidade. Porque vocês sabem, é átrio-ventrículo, átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. Há uma ritmicidade aí, e isso não é bacana de ser alterado. Então aí temos uma parede cardíaca, onde vale salientar a presença do pericárdio, fazendo uma revisãozinha aí. O pericárdio que tem 2 folhetos, né? O pericárdio fibroso, mais superficial, mais grosso. E você tem um pericárdio seroso. O pericárdio seroso tem 2 lâminas, uma visceral que está coladinha no coração e uma parietal que está mais coladinha no pericárdio fibroso. E aí, é claro, destacando-se, né, o miocárdio. Veja que é a camada média da parede do coração, com grande destaque. Essa área aí é o que mais mata no mundo, né? Está dentro aí do contexto das doenças cardiovasculares. O miocárdio que sofre infarto, que sofre morte celular. Minha mamãe teve uma isquemia do miocárdio. E aí, quando a turma de cirurgiões cardiovasculares foram colocar um stent nela, descobriram que a coronária dela, as coronárias dela eram muito sinuosas, então fizeram 5 pontes de safena e a mamãe está lá com 69 anos, suportando tudo. Miocárdio, esse é o músculo estriado cardíaco, contrai e relaxa, e estamos aqui nesse momento graças a sístole e diástole. E lembrando, é claro, que quem alimenta substancialmente o miocárdio são as artérias coronárias, uma direita e uma esquerda. E o tecido muscular liso, né, galera? Localiza-se na parede de estruturas internas ocas, comentamos isso, como os vasos sanguíneos, principalmente as artérias em sua túnica média, as vias respiratórias, e aí grande parte dos problemas respiratórios eles depõem a favor do músculo liso, que é de contração muscular involuntária, e você pode ter um efeito alérgeno ali que faz haver, por exemplo, broncostricção. Né? A maioria dos órgãos situados nas cavidades abdominal e pélvica. E aí, bexiga urinária, útero, os intestinos, o estômago, o esôfago, essa turma toda, o esôfago, é claro, tem uma partezinha na cavidade abdominal, mas com maior predominância na torácica e cervical. É encontrado também na pele o músculo liso, muito associado, fixado ali aos folículos pilosos. Ao microscópio, como dito, esse tecido não apresenta alternância de faixas claras e escuras, não tem estriações, então convencionou-se a chamar esse tipo de músculo liso, sendo de contração muscular involuntária. O grande barato do músculo liso, né, pessoal, é a sua capacidade de extensibilidade. Nós veremos aí as propriedades do tecido muscular, e a extensibilidade se destaca no músculo liso.
Vide o útero gravídico, o próprio estômago, né? Eles têm essa dinamicidade de extensibilidade, de poder se estender sem sofrer lesão. Olha aí o glorioso estômago, 3 camadas musculares, né, para executar sua função tão bem executada, que é a de liquidificador do sistema digestório. O estômago, no primeiro momento, recebe ali o teu bolo alimentar muito bem mastigado, que tem que chegar na consistência de pasta e contrai-se para quê? Para misturar esse alimento às suas secreções e, é claro, de uma forma resumida, quebrar mecânica e quimicamente esses alimentos para que a absorção dos nutrientes seja, então, mais proveitosa. As funções do tecido muscular, eu lhes falei, tem muito a ver, né, e vai ficar bem parecido com as formas como o tecido muscular pode contribuir para a homeostasia. Então, produção de movimentos do corpo, os movimentos, movimento corporal, o exercício físico, não precisa falar o quanto é documentado cientificamente, o exercício físico, as diversas funções do corpo humano. O corpo humano não nasceu para ficar parado. É claro que com o advento das neurociências progredindo e a tecnologia na área biomédica ter melhorado tanto, hoje já se sabe que para a saúde mental, e nós temos 5 transtornos psíquicos que mais causam morte e morbidade no mundo, então o exercício físico serve para todos esses 5. Então, o movimento do corpo humano, o Ocidente já passou da hora de colocar o movimento corporal numa posição mais diferenciada nas suas esferas sociais, porque ainda continua-se morrendo e tendo sequelas graves de doença cardiovascular, né, de diabetes, a obesidade, o sobrepeso, que vai influenciar numa gama de situações orgânicas e sistêmicas. Então, produção de movimentos do corpo, dispensa-se aqui a fala sobre o quão o movimento corporal é importante para o corpo humano, inclusive para outro elemento do nosso viver, que é o sono, que é outro elemento que causa transtornos na saúde mental. Eu sei que nós somos estudantes, eu sei que nós temos que dar conta de vários compromissos, mas nós precisamos cultuar o sono. Tem que dar um jeito. Estabilização das posições do corpo. Tanto a estabilidade articular, já dita aqui, é importante, seja qual for a atividade que tu vai te submeter a fazer, é preciso ter um conjunto muscular muito bem preparado. Vai sambar de salto alto na avenida, vai jogar um vôleizinho de fim de semana, vai fazer uma caminhada, passou um caminhão aqui, vai fazer uma caminhada para o seu projeto Verão 2021, o que for. Se você não tiver uma musculatura bem preparada para aquela atividade a qual você se propõe fazer, as suas articulações estão desprotegidas. Se não for hoje, em algum momento, a curto prazo, você sofrerá uma lesão. Vai ter uma entorse de pé, de joelho, vai ter uma tendinite, porque são os estabilizadores dinâmicos das articulações, são os músculos estriados esqueléticos. Estabilizar a postura. Já conversei com vocês e vejam como é que as coisas se associam quando no sistema articular eu falava, as crianças estão sentando em W hoje em dia, sentando em cima dos joelhos, naquela posição horrorosa. Sentam no joelho para ter mais equilíbrio, quando deveriam sentar nos seus túberes isquiáticos, já que, sentando nos túberes isquiáticos, quem seria exigido, ou quem deve ser exigido, é a musculatura do dorso. Esta é que tem que estabilizar a coluna vertebral quando você está sentado, e não seus joelhos numa posição medializada. E imagine as crianças, olha a gente pensando clinicamente, você senta medializando os joelhos,
O que deve estar acontecendo também nas articulações do quadril, entre cabeça do fêmur e acetábulo do osso do quadril? Então, tem que pensar nessa série de situações e não pensar pontualmente num joelho, num quadril, no dorso. No sujeitinho como um todo. Armazenamento e movimentação de substâncias pelo corpo. Movimento de substâncias pelo corpo nós comentamos, né, pessoal? O bolo alimentar se movimenta no nosso corpo, graças a Deus. O sangue, a linfa, os gametas, o ar. E esse armazenamento, Luciano, de substâncias? Graças a disposições musculares denominadas esfíncteres. Então, você tem um esfíncter entre o esôfago e o estômago, você tem um esfíncter entre o estômago e o duodeno, você tem um esfíncter entre o íleo e o seco, e você tem um esfíncter anal. Olha que beleza, esses esfíncteres, né? Você tem esfíncter da bexiga urinária entre os ureteres e a bexiga urinária, você tem esfíncter entre a bexiga urinária e a uretra. Esses esfíncteres garantem que nós possamos ter aí um armazenamento de substâncias, de elementos que contribuem para a homeostasia, né? A musculatura lisa ajuda também pelo seu grau de extensibilidade, mas é claro, isso não deve ser abusado. Como diria o bom e velho Hipócrates, todo excesso se opõe à natureza. Produção de calor. Por isso também é importante o movimento corporal. Porque os músculos estriados esqueléticos, nesse trabalho, vai produzir calor. Esse calor é interessante para a manutenção da nossa temperatura. Como dito, o metabolismo vai muito bem se estamos bem hidratados, e com a temperatura adequada. É só dar uma olhada num quadro clínico de quem tem hipotireoidismo. O pessoal com hipotireoidismo, às vezes, tem, né, uma baixa de temperatura que não é adequada para um bom metabolismo. Mas vocês vão ver isso lá no endócrino, na fisiologia. Propriedades do tecido muscular, pessoal. Propriedades, aquilo que é próprio de, né? Então, o tecido muscular tem propriedades que vocês conhecem, obviamente, né? Excitabilidade elétrica, isso me lembra neurônio, né? A capacidade de responder a certos estímulos, produzindo sinais elétricos chamados de potenciais de ação. Que delícia que é estudar neurofisiologia, né? Se não estudaram com o professor Wagner Veras, em breve estarão com ele. O músculo também, pessoal, tem a capacidade de responder a certos estímulos. Normalmente, estímulo químico, que o neurônio liberará na fibra muscular, o chamado neurotransmissor, acetilcolina. Então, ele responde fazendo o quê? Desenvolvendo potencial de ação. E é esse potencial de ação na fibra muscular, que se vocês não estudaram, mas com certeza têm um bom conhecimento prévio, estudarão na fisiologia, já que este potencial de ação, após a acetilcolina atingir seus receptores no sarcolema, né, a membrana da fibra muscular, desencadeará uma contração muscular que tem todo um mecanismo mágico ali, né, os túbulos T, que é uma invaginação do sarcolema, o retículo sarcoplasmático, aquela turma toda se divertindo para, no final, miosina e actina se abraçarem. Excitabilidade elétrica. Contratilidade. A capacidade que o tecido muscular tem em contrair-se vigorosamente. Quando? Quando é estimulado por um potencial de ação. O potencial de ação é uma bênção na fibra muscular. É claro, pessoal, que todo o contexto ali tem que estar lindo. Mas, em anatomia humana, nós justamente tratamos, em primeiro lugar, da parte dita normal. Depois é que a gente associa clínica, patologia, etc. Então,
o músculo ele tem essa capacidade de se contrair vigorosamente, estimulado por um potencial de ação. Óbvio que na fisiologia vocês vão ver que o músculo estriado esquelético tem um tipo de contração, o músculo estriado cardíaco tem um outro, o músculo liso tem outro. São parecidos, mas existem detalhes aí que diferenciam, né? E que tornam cada músculo especial, particular, peculiar. É propriedade do tecido muscular também a extensibilidade, esta que eu comentava com vocês há pouco. Extensibilidade, no conceito, na teoria, é a capacidade do tecido muscular em estender-se sem sofrer lesão. Eu posso esticar o músculo? Pode. Eu posso esticar essa caneta, que eu não sei se vocês me veem? Não. Então, essa caneta não tem extensibilidade. Mas o músculo tem. O músculo estriado esquelético tem. O músculo estriado cardíaco tem. O músculo liso tem. Então, é claro que isso é muito assim, mais dinâmico no músculo liso, mas eu não posso deixar de falar que o alongamento é uma das coisas mais discutidas nas bases de dados científicos. E aí, eu faço alongamento antes, depois ou durante o exercício, ou os três. E aí, eu aqueço antes de alongar, eu alongo antes de aquecer. E a discussão é vasta. Às vezes, muita gente não leva em consideração o quê? Individualidade biológica. Mas o fato, perdão, é que o alongamento, né, popularmente, a extensibilidade é o alongamento. É a capacidade que eu tenho de esticar meu músculo. Se eu estico é horrível, né? Se eu estico meu músculo, se eu alongo meu músculo é claro, terá uma qualidade melhor de vascularização, né? Uma distribuição melhor. E se ele está sendo mais vascularizado, ele também está tendo uma melhor remoção dos metabólitos, né? Do CO2. Se eu alongo meu músculo, é claro que eu dou maior liberdade de movimento às minhas articulações. Falávamos aqui nas articulações que quando eu solicito ao paciente, coloco o mento no acrômio, claro que eu não solicito desse jeito, né? Coloco o queixo no ombro e ele vai fazer esse movimento. Se ele tiver um encurtamento muscular dessa turma aqui, sobretudo do músculo trapézio, esternocleidomastoide, levantador da escápula, ele não vai conseguir girar. Ele vai precisar girar o tronco para tentar fazer o movimento. Então, o músculo tem que estar com o seu comprimento adequado. E muita gente não faz nada de alongamento. E isso vai gerar problemas depois. Por quê? O sujeito tem uma musculatura encurtada. Pensem bem, meus caros. Vamos lá. Músculos posteriores da coxa. Opa! Ó, e a gente já vai conhecendo aqui, né? Que a gente vai entrar nessa nas próximas semanas aí. Vamos lá. Semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral. Esses três caras são os posteriores da coxa. Eles são responsáveis por dobrar o teu joelho, flexionar. Eles têm fixação no túber isquiático, na porçãozinha bem inferior do osso do quadril, e tem fixação na fíbula e na tíbia. Imaginaram aí? Eu nem mostro o desenho que é para a capacidade de abstração sobressair aqui. Aí você está em pé e alguém te solicita, com os joelhos esticados, toque as pontas dos dedos no chão. Imaginou? Você não consegue? Por quê? Dá uma dorzinha, né, atrás da coxa, ali atrás da perna, ali na área da fossa poplítea, porque esses músculos estão encurtados. E aí não deixam você executar a amplitude de movimento normal. É preciso alongar. E tem tantas outras situações. Porque qual o detalhe, pessoal? Músculos se prendem onde? Nos ossos. Então, se esses músculos não estão com seus tamanhos adequados, estão encurtados, eles vão tracionar ossos. Isso ocorre
no complexo do cíngulo do membro superior, isso ocorre no joelho, isso ocorre no quadril, isso ocorre na coluna vertebral. E muitas vezes esses desequilíbrios musculares que eu explicito são aquelas situações onde, sabe, que você só trabalha o bíceps, esquece o tríceps, esquece os rotadores de escápula, e aí você só trabalha um grupamento muscular, você vai puxando os ossos para um lado só. E isso é péssimo para as angulações de movimento. Então, desde já, tenham essa essência na mente para que cheguem lá na locomoção e não encontrem novidade, porque são esses raciocínios. Porque os senhores são médicos, em formação, mas são médicos. E aí alguém vai perguntar a vocês, estou com uma dor na coluna, uma dor no ombro, no joelho, e não é possível você não ter ideia nenhuma do que pode estar acontecendo, né? Então, a extensibilidade, ela é a propriedade dos 3 tipos de músculos, né? E só ainda em músculo estriado esquelético, galera, é claro que tem aquela galera como eu, muito flexível. Quem faz isso aqui, e não é lenda, quem faz isso aqui, muito facilmente, tem um jogo músculo articular muito frouxo. Esses precisam ficar de olho na estruturação muscular articular, porque podem sofrer entorses, né? São característicos por ter estalidos, crepitações nas articulações. É aquele sujeito que não pode fazer besteira e chegar em casa tarde, porque vai pisar na ponta do pé, a articulação talo-crural, vulgarmente chamada de tornozelo, vai clec, clec, clec. Então você é aquele sujeito todo molengo, estalado e com articulações frouxas. E lembramos da extensibilidade da musculatura lisa, que é interessante, né? Vide o útero, principalmente, e do músculo cardíaco, que se perde essa questão da extensibilidade, né? Perde muito. Vide insuficiência cardíaca congestiva, onde o músculo perde tanto o vigor na contração quanto a sua extensibilidade, né? Perde das propriedades. Não vamos falar que perde a contratilidade ou a extensibilidade, perde das propriedades. O músculo cardíaco bom é aquele firme. O músculo cardíaco que não dá, né? Então, muito disso vocês vão ver nas suas carreiras. Elasticidade, sim, senhores. Capacidade do tecido muscular em retornar ao seu comprimento e forma originais após sofrer uma contração ou uma extensão. Eles têm essa capacidade, eles têm essa propriedade. Eu posso alongar meu músculo ou eu posso contrair, ele tem a propriedade de voltar ao seu tamanho normal. É claro que uma série de questões tem que estar envolvidas aí. A questão nutricional, a questão vascular, o tal do aquecimento, depende de cada um. Eu respeito individualidades biológicas, eu respeito um procedimento chamado semiologia. Cada caso eu preciso passar o pente fino da avaliação para saber quem é o sujeito. Senão, eu vou fazer receitas de bolo. Para você, alongamento. Para você, exercício de resistência. Não, eu tenho que examinar a compleição, a estrutura física do sujeito para poder, então, empreender os meus procedimentos, as minhas ideias de terapêutica. Homer Simpson. Homer Simpson não aparenta ter a atividade física como modo de vida, né? Mas ele está pensando, por quê? As minhas letrinhas saíram pretas, não sei por que isso, né? Coisas da configuração e tecnologia. Mas tá aí, você sabe diferenciar os 3 tipos de tecido muscular? São questões que, claro, vocês têm que saber, galera. Você sabe descrever... Olha, o outro apareceu amarelinho. Você sabe descrever as funções gerais do tecido muscular? Mas não é decorar não, galera. É saber descrever e saber bater um papo com qualquer um sobre as funções gerais do tecido muscular? Você sabe bater um papo bacana sobre as propriedades
sabendo descrevê-las e caracterizá-las, essas propriedades do tecido muscular, então, pensem nessas situações aí. Mas vai cair na prova? Ah, não estou dizendo isso, né? Mas estou dizendo que é importante você saber. Aí, como eu falei para vocês, né, pessoal? A gente começa a voltar os olhos para o tecido muscular estriado esquelético. Como já vimos no nosso cronograma, nós teremos aulas aí dos músculos do corpo todo. Vocês verão tanto aqui, isso é um privilégio, quanto lá no laboratório de anatomia. Normalmente, em vias normais de vida, nós vamos ao laboratório e fazemos ali uma bela de um estudo, e eu estou lá dissecando, deixando a musculatura muito bacana para... Vocês voltaram a estudar a prática? Já não, né? Voltaram não, porque vocês estão no primeiro. Mas vocês estão fazendo aula prática já? Ainda não. Ah, então vocês estão na vontade aí, né? Muito bem, vamos lá. Pessoal, cada um dos nossos músculos estriados esqueléticos é visto como um órgão. Né? Se vocês virem eles lá, eles são lindos, maravilhosos. Né? Então, cada músculo é um órgão, é um universo ali de funcionalidade e de estrutura. Eles são compostos, obviamente, de centenas de milhares de células musculares que normalmente você não vai ver nas fontes bibliográficas chamadas de células musculares. Vocês vão ver comumente a denominação fibras musculares, em função da sua morfologia, né? As células musculares são alongadas, e aí dificilmente você pega um livro onde tenha lá células musculares. Então, onde você lê fibra muscular é célula muscular e vice-versa. O tecido conjuntivo, né, comentamos aqui vagamente, ele envolve e protege o tecido muscular. Isso é interessante porque, quando eu falo envolve e protege, é claro, uma função, proteção, mas tem outras funções aí. Principalmente, viabilizar a contração muscular. Porque, pessoal, o tecido conjuntivo ele não reveste o músculo como um todo só. Ele reveste fascículos, grupos musculares, compartimentalizando esses grupos musculares de acordo com as funções e com as posições. Então, o tecido conjuntivo envolve e protege o tecido muscular. E olha aí, a tela subcutânea, que você não vai chamar mais de hipoderme, tá? A tela subcutânea, lembra, é uma tela subcutânea, embaixo da pele. Separa o músculo da pele. Então, quando você pinça aqui, você está pegando a pele e deixando a tela subcutânea embaixo. Essa tela subcutânea é muito importante sobre os diversos pontos de vista, né, estrutural e funcional, pois fornece via, né, para passagem de nervos, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Entram e saem nos músculos através dessa tela subcutânea. E é claro, algumas pessoas acumulam uma quantidade maior de tecido adiposo e a tela subcutânea age aí como um isolante térmico, além de um protetor de traumas físicos. E aí eu coloquei a ilustração aí do professor Gerhard Tortora. Veja aqui, né? Eu não consigo mexer com a minha setinha, não sei por que isso. Mas à esquerda e acima, mostrando para você o plano do corte e a região, ou seja, bem na parte média da coxa. Então acompanhe aí comigo. Localizaram o fêmur? Localizaram. Beleza. Se você localizou o fêmur, você tem a parte anterior, onde vocês vão ver os músculos vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, além do reto femoral. Esse aí, já para nós conhecermos, é o quadríceps femoral. É a parte anterolateral e anteromedial da tua coxa. É o músculo do
do chute, da extensão do joelho, ou como eu gosto de falar, da extensão da perna, né? É a perna que se estende, é o segmento corporal, aumenta o ângulo entre as estruturas, extensão. Quem daqui já não sentou numa cadeira extensora na academia e estendeu a perna contra uma resistência? E aí você tem lá, trabalhando com grande magnitude, esses 4 músculos aí do que é chamado, a ilustração tem aí o compartimento anterior. Músculo, são 4 músculos, né? Chamados de quadríceps femoral no seu conjunto. Vamos lá para o compartimento posterior, acompanhem comigo, e você tem aí aqueles 3 que eu comentei com vocês, olha lá que bonitinhos, bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. No compartimento medial da coxa, vocês estão vendo aí destacados o adutor magno, o adutor longo e o músculo grácil. É o pessoal da cadeira adutora, que senta e faz adução de coxa. Meninas, cuidado com a adução de coxa, tá? Essa musculatura aí, no terceiro período, se Deus quiser, a gente conversa sobre isso. Mas, enfim. O que vocês veem aí também, pessoal? Acompanhe ali onde está escrito anterior, imediatamente embaixo e à esquerda do vídeo está escrito pele. E depois da pele, olha aí, a tela subcutânea. Isso é muito claro de observar lá no cadáver, né? Você disseca a pele, no curso de dissecação, quando eu estou com algum menino lá, e a técnica de dissecação converge para isso, você tem que seccionar a pele, rebate, e você vai dar de frente com a tela subcutânea. E veja que esse conteúdo de tecido adiposo é bem importante, né? E ele serve aí como um isolante térmico e como uma defesa de trauma físico também. O que eu peço para vocês verem também é... você vê aí logo imediatamente, não logo imediatamente, né, posterior ao fêmur, o bom e velho nervo isquiático, né, que não é ciático, é nervo isquiático. E medialmente ao fêmur, artéria femoral, veia femoral. Se vocês tiverem aí a oportunidade, espero que sim, de nós dissecarmos juntos, a dissecação requer que você saiba a anatomia. Poxa, onde é que está? Se você for dissecando e não souber o que você está fazendo, você vai seccionar estruturas importantes como as artérias, a artéria e veia femorais. Então, uma das coisas aí notem que os músculos da coxa não estão simplesmente emaranhados, eles estão separados em compartimentos. E desde já, um elemento que parte da fáscia, acompanhe a fáscia muscular aí, né? Tem pele, tela subcutânea e fáscia. Da fáscia, pessoal, partem projeções chamadas septos intermusculares, que não estão assinalados aí. Esses septos intermusculares são esses raiozinhos brancos que estão separando os músculos em compartimentos. Certo? Então, os músculos estão organizados em compartimentos e isto favorece o desempenho da contração muscular. Aqui, pessoal, já é com uma peça cadavérica, também foto do professor Gerard Tortora, é a mesma disposição, só que aí é cadáver. Eu tenho que fazer uma peça dessa, né? Aí você pergunta, poxa, já não tem o anatômico daquele tamanho? Muitas vezes a gente fica com pena de pegar uma coxa e tirar uma estrutura dessa, né? Mas vamos fazer sim, porque é muito interessante sob os diversos pontos de vista aí. E aí vocês vejam, né? O fêmur, a veia e a artéria femoral, os músculos compartimentalizados, né? Em algum momento vocês vão ouvir uma situação clínica chamada síndrome compartimental. Gera-se um processo inflamatório infeccioso
dentro desses compartimentos, pessoal. E aí, faz o quê? Se a face muscular está fechada hermeticamente e isso expande com processo inflamatório, o médico tem que seccionar, abrir, para aquilo ali, entre aspas, respirar. Porque senão você tem aí até o perigo, é claro, em casos extremos, de amputação. Síndrome compartimental. E aí um esqueminha, né? Mostrando no abdômen. Você tem aí 7 camadas no abdômen, né? O pessoal que vai para GO aí, tá muito cedo para vocês escolherem, é claro, mas o abdômen é algo muito especial no que diz respeito às secções. Porque você tem aí a pele, a tela subcutânea, você tem uma série de fáscias que nós veremos especificamente quando estudarmos abdômen, né, para chegar à cavidade abdominal. Você tem o peritônio. Então, a cavidade abdominal é muito especial. É claro que facilitou demais o advento da videolaparoscopia, né, já que a laparotomia tinha que ser algo muito técnico, não que a laparoscopia não tenha, né, mas tem todas essas camadas aí a se vencer. Componentes de um músculo estriado esquelético, pessoal. Nós já falamos aqui de uma maneira mais superficial da fáscia muscular. A fáscia muscular é uma fina membrana de tecido conjuntiva, bem delgada mesmo, que inclusive eu retiro quando eu estou dissecando para o músculo ficar com aquele vermelho mais vivo. Ela reveste o grupamento muscular e os músculos em particular. Tá? Eu estou só burilando aqui por enquanto. Um outro componente muscular, pessoal, é o tendão, que também já comentamos aqui. O tendão, geralmente, no músculo estriado esquelético típico, ele está nas extremidades e serve para fixar o músculo no osso. Tá? E você tem a parte carnosa do músculo, que no vivo é um vermelho brilhante. Essa parte carnosa que se contrai é denominada ventre muscular. Então, esses aí são os componentes típicos do músculo estriado esquelético. Mas vamos dar uma examinada aí no que tem. Ainda sobre a tela subcutânea, né, como falávamos, o tecido adiposo dessa tela subcutânea armazena a maior parte, né, dos triglicerídeos do corpo. E aí veio essa pandemia, essa quarentena, eu dei uma armazenada aqui e preciso correr atrás do prejuízo. Já estou correndo, né? Daqui a pouco vai tudo embora, né? Servindo como uma camada isolante, como nós comentamos, que reduz a perda de calor e protege os músculos de trauma físico, né? Onde temos também triglicerídeos, hein, pessoal? Lá na medula óssea amarela, no interior dos ossos, né? Fáscia muscular, já falado aqui, né? Uma lâmina delgada, fina, larga, de tecido conjuntivo que reveste a parede, né, das cavidades e também os membros do corpo e suporta e envolve os músculos, além dos outros órgãos do corpo. É o que eu falei para vocês, você disseca, tudo é tecido conjuntivo. E, normalmente, o tecido conjuntivo atrapalha a dissecação, porque tudo é muito bem revestido no corpo humano. Vaso linfático, linfonodo, tudo que você pensar em baço, rins, tudo é tecido conjuntivo que a gente tem que dissecar para deixar só os órgãos ali à vista. Então, o tecido conjuntivo meio que atrapalha o desenvolvimento da dissecação. Mas é bom que nos deixa, né, com a mão afiada. A fáscia muscular, como eu disse para vocês, pessoal, não é só um revestimento, um envoltório, um protetor. Ela permite o movimento livre dos músculos. Porque, pessoal, no corpo humano não é boa a palavra atrito. No corpo humano, o bacana é deslizar. Atritar não é uma boa ideia no corpo humano. Por isso que nós somos todos forrados. Quando vocês, se já não viram, obviamente já viram
um cadáver, vocês vão ver a quantidade de fáscia, de revestimento, de separação em compartimento. Nós somos todos muito bem compartimentalizados. Então, isso permite o livre movimento dos músculos, no que dissemos aqui em relação ao músculo estriado esquelético. Transporta nervos, né? É via de entrada e saída de nervos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. E preenche os espaços entre os músculos e, é claro, entre os órgãos também. E delimita cavidades, né? Aí um esqueminha, né? Muito parecido com aquele que eu mostrei do professor Gerard Tortora. Então, vocês veem aí a fáscia muscular superficial e ela projeta para o interior do músculo essas várias linhas esbranquiçadas aí, que são os septos intermusculares. E eles fazem o quê? Eles separam os grupos musculares de mesma função em compartimentos. Tendão. Tendão é também uma projeção do epimísio, perimísio e endomísio, da fáscia muscular em geral, tá? O tendão é uma projeção dessa fáscia muscular, mas aí ele se constitui num cordão, verdadeiro cordão. Você vê na sua região distal aqui do antebraço, já na região radiocarpal, né, os tendões dos músculos flexores. Você tem aí o tendão do calcâneo, outrora chamado de tendão de Aquiles, né? Uns insistentes ainda chamam tendão de Aquiles, mas é tendão de calcâneo. É um verdadeiro cordão fortíssimo de tecido conjuntivo fibroso denso e composto de feixes paralelos de fibras colágenas que, olha aí, fixam um músculo no periósteo do osso, né? Então, toda vez que eu contraio e provoca um movimento ou não, eu estou ali tensionando o tendão no periósteo. Cara, o que vocês conhecem do periósteo? Que ele tem duas camadas, né? Que ele é o revestimento do osso e que a camada profunda é muito vascularizada e é osteogênica. Então, se eu estou fazendo forças de tensão ali, de tração, por meio do tendão no osso, eu estou estimulando a atividade osteoblástica. Eu estou estimulando um melhor fortalecimento do osso naquele local. É claro que excessos se opõem à natureza. E eu já vi rompimento de tendão de adutor longo, coisa que eu nunca pensei em ver, que fica aqui na região medial da coxa, o garoto do jiu-jitsu. Eu já vi rompimento de tendão de tríceps braquial, que um fisiculturista teve a habilidade de conseguir romper. E aí vocês vão ver com o tempo que uma série de elementos contribuem para o enfraquecimento dessas estruturas periarticulares. O tendão é periarticular porque está próximo à articulação, tá? Mas ele é um componente do músculo estriado esquelético, tá? Não esqueçam disso. E aí tem a aponeurose associada a um asterisco. Uma aponeurose, pessoal, é um tendão. Ué, Luciano, por que é aponeurose? Porque difere apenas na morfologia. Enquanto um tendão é como um cordão, é estreito, a aponeurose, elas são largas como lâminas e geralmente acompanham músculos planos. Exemplos clássicos, a aponeurose do músculo reto do abdômen e a aponeurose do músculo latíssimo do dorso. Beleza? Então, a aponeurose, ela tem a mesma constituição que um tendão e a mesma função, só que difere do tendão na morfologia. A aponeurose é mais larga, como uma lâmina, e acompanha músculos planos normalmente. Vamos, filho. Aí uma ilustração do professor Keith Moore, né, onde você está vendo o quê? Vocês não veem a setinha, mas notem as extremidades esbranquiçadas deste músculo da perna, da sua região posterior, chamada gastrocnêmio,
As extremidades são esbranquiçadas. Notem que ele tem duas cabeças, né? Por isso ele seria classificado como um bíceps. As extremidades esbranquiçadas são os tendões. Enquanto a parte vermelha, a parte média que se contrai, é chamada de ventre muscular. É o ventre muscular que contrai. É o ventre muscular que se encurta. É o ventre muscular que se enrijece. É o ventre muscular que diminui de tamanho. Certo? E que aumenta de volume. Então, tá aí o gastrocnêmio, um musculinho muito bonitinho, da região posterior da perna, que junto com o sóleo constitui o tríceps sural. Eu já vou falando aqui, pessoal, nome de músculo e tal, para quê? Para que depois não seja nada novidade. Eu sei que vocês têm aí um conhecimento pleno, mas quanto mais eu iluminar, faiscar, é melhor na hora dos estudos posteriores. E aí um outro desenho mais simplório com a parte vermelha é o ventre muscular. Ventre muscular. A parte esbranquiçada, o tendão, serve para quê? Para fixar músculo no osso. E aí eu estava esperando até agora para dizer o quê, pessoal? Nas ciências do movimento, a cinesiologia, a biomecânica e por aí vai, vão chamar, vocês vão ver, pega esse desenho aqui da esquerda, do gastrocnêmio. E aí você vai ouvir falar o quê? Que esses pontos exatos onde os músculos estão se fixando no osso, vocês vão ver os colegas chamando de origem, inserção, ponto fixo, ponto móvel, enfim. O que são esses pontos exatos onde os músculos se inserem, onde os músculos se fixam no osso? Inserções. Inserções musculares. Se você quiser dizer, por exemplo, Luciano, essas duas inserções ali perto, na fossa poplita ali, são inserções proximais? Beleza, tá certo. Porque em relação a outra inserção, no tendão do calcâneo, é a inserção distal. Mas, meus amigos, a fixação, o ponto exato onde o músculo se fixa no osso, é chamado na terminologia anatômica internacional de inserções, tendo em vista que deriva de um termo em latim, insertio, que quer dizer fixação. Mas nós da fisioterapia, nós profissionais de educação física, nós, os ortopedistas e traumatologistas, gostamos de falar origem e inserção do músculo, que não condiz, Inserções musculares. São os pontos onde os músculos se fixam. Beleza? Aí o que vocês vão ver lá em locomoção, por exemplo? Luciano, essas inserções proximais aqui do gastrocnêmio, por exemplo, são interessantes, pois elas cruzam posteriormente a articulação do joelho. Então, elas têm um papel ali na flexão do joelho também, e aí você vai desenvolvendo. Aqui, é claro, pessoal, esse foro aqui é para quê? Para você conhecer as nuances do tecido muscular, vai conhecer os músculos e seus nomes, mas é claro, se eu puder provocar vocês quanto às funções, alguns raciocínios, quanto à locomoção, é claro que eu vou provocar vocês. Aí eu coloquei uma disposição interessante, Esse não é um músculo estriado esquelético típico. Os intercostais, Olha o nome, intercostais, entre costelas. E aí você tem 3. Normalmente o estudante chega na aula prática e imagina que são só 2 intercostais externos, grandes participantes da inspiração, e intercostais internos, grandes participantes da expiração. Mas há também, vejam aí na camada, o intercostal íntimo, que ele está, em relação ao intercostal interno, ainda mais profundo. Então, esse é um músculo estriado esquelético que não é típico. O típico é aquele que tem extremidades tendíneas e o ventre muscular na parte média. Então, normalmente nós vamos encontrar músculo estriado esquelético atípico. Vide também quem?
Músculo diafragma. Olha aí o tendão no detalhe, né? Existem rupturas de tendão, né? Existem tendinopatias, que são as patologias diversas, as afecções diversas no tendão. Você pode ter uma tendinite, você pode ter uma tendinose, você pode ter uma ruptura de tendão intrasubstancial ou não, né? E você pode sim ter uma tenorrafia. Você pode romper o tendão e suturá-lo. E vai ficar tudo bem. É simples assim? Não. Principalmente porque, imagine aí, pessoal, esse tendão do calcâneo rompido. Imaginaram? Rompeu o tendão. Eu não sei se vocês me veem na telinha, mas rompeu o tendão. As extremidades dos fragmentos, pessoal, com o tempo elas vão se retraindo. E dependendo da velocidade que se procura o médico, que se procura o tratamento, elas se retraem tanto que, às vezes, né, ou não dá para suturar, ou vai precisar de um bom enxerto. Isso acontece muito aqui no complexo do cíngulo do membro superior. Também na região medial do joelho, no arranjo tendíneo chamado pata de ganso. São 3 tendõezinhos que ficam na região medial do joelho, que se dispõem como se fosse uma pata de ganso. O semitendíneo e o gráceo sartório. Vejam que eu vou perturbando vocês aí, já com situações. Pata de ganso. Dá uma lida. Essa aula é até medir 5. Sangue de Jesus. Vamos lá. A maioria dos músculos estriados esqueléticos, vocês já estão exaustos de saber, fixa-se direta ou indiretamente nos ossos. Alguns músculos estriados esqueléticos estão fixados a órgãos também, a pele e a túnica mucosa. Por exemplo, você tem 7 musculinhos atrás do bulbo do olho. Não é globo ocular, é bulbo do olho. Essa bolinha aqui do olho é o bulbo do olho. Então você tem ali musculinhos presos nesse bulbo do olho, né? E que nos propicia a possibilidade de ter uma visão periférica e um olhar em diversas direções. Músculo preso à pele, os mais significantes, músculos da face. Para aqueles que vão se direcionar em algum momento a dissecar, os músculos da face são dificílimos. Quando eu fiz uma provinha com os meus professores lá da pós em anatomia, o Dr. Roberto Detoni, o Dr. Gilton Coutinho, o Dr. Daniel Siqueira, músculos da face. O desavisado, né, vai fazer uma secção e vai acabar. Quando rebater a pele, vai vir um músculo junto. Por quê? Os músculos faciais, eles estão em grande parte presos só na pele. E por isso a gente tem as expressões faciais que são tão importantes para a comunicação com o outro. Mas, é claro, nós estamos também na era do Botox e as expressões faciais estão cada vez, né, menos visíveis. Então, esses músculos, enfim, prócero, frontal, orbicular do olho, orbicular da boca, zigomático maior, zigomático menor, risório, bucinador, masseter, músculos de expressão facial, que vão te ajudar, por exemplo, no diagnóstico de paralisia facial. Porque numa paralisia facial bem caracterizada, você terá a musculatura sã tracionando, né, o lado que está doente do seu lado. E aí você terá uma tortuosidade ali bem característica. E na túnica mucosa, né, que eu não comentei, o músculo, né, a língua, né, constituída em grande parte de músculo estriado esquelético, está fixa na túnica mucosa da cavidade oral. As fixações dos músculos são denominadas inserções, como eu falei com vocês. E na terminologia anatômica, pessoal, se aceitam ponto fixo e ponto móvel. Contudo, vale salientar o quê, pessoal?
que dependendo do movimento, isso muda. Não obstante, pessoal, nós estamos na anatomia humana. Então, aqui é o quê? É a base fundamental do conhecimento. Se você tem a base, depois você vai desdobrar numa ciência mais aprofundada, como a biomecânica. Então, o ponto fixo e ponto móvel, deixa eu ver se tem não tem a definição aqui não. Ponto fixo seria a extremidade do músculo presa à peça óssea que não se move em determinado movimento. Desculpe a redundância. E ponto móvel seria a extremidade do músculo presa à peça óssea que se move em determinado movimento. Putz, Luciano, não entendi nada. Vamos lá. Você tem o bíceps braquial. Ele tem inserções na escápula, 2. E ele tem uma inserção no rádio, osso do antebraço. Quando eu faço flexão do antebraço, qual foi das duas inserções que se moveu? A do rádio ou da escápula? A do rádio. Então, o ponto fixo é a extremidade do músculo presa na escápula e o ponto móvel é a extremidade do músculo preso no rádio. O que eu falei, galera? Que isso é base fundamental. Estamos na anatomia e tudo é a partir de quê? Posição de descrição anatômica, certo? Então, essa é uma análise. Por que eu estou falando isso? Porque se você fizer barra, por exemplo, muda o ponto fixo e o ponto móvel. São essas discrepâncias que vocês verão na biomecânica. Dependendo do posicionamento do segmento corporal, dependendo da angulação da articulação, dependendo da posição, vai mudar o movimento, vai mudar o grupamento muscular solicitado. São essas situações que podem acontecer. Na anatomia, ponto fixo é a extremidade de um músculo presa naquela peça óssea que não se move num determinado movimento. E o ponto móvel é a extremidade do músculo que está fixa no osso que se move em dado movimento. Tá? Os músculos estriados esqueléticos produzem contração muscular por encurtamento. Sempre? Não. Mas eu deixo aqui essa informação básica. Né? Quando eu contraio e produzo movimento, você tem encurtamento. Né? Eu contraio, produzo movimento articular, tenho encurtamento do músculo. Agora, se eu contraio com uma resistência, né, o músculo não vai se encurtar tanto. Mas isso deixa para vocês verem depois. Tá? Quando eu produzo movimento articular, meu músculo contrai-se, obviamente, por encurtamento. A maioria dos músculos estriados esqueléticos, pessoal, são nomeados sob o critério de quê? Da função, dos ossos que eles têm relação ou que se fixam, né? Outros ainda são nomeados de acordo com a posição, com o comprimento. O fato é, pessoal, que há uma terminologia anatômica internacional e isso é padrão. Quando os meninos falam, por exemplo, em punho, né, no tutorial, na aula prática, eu quase tenho um problema cardíaco. Né? Punho não existe. Ô, Luciano, não é todo mundo fala punho? Como diria a mamãe, né? Mas você não é todo mundo. Né? Se você observar, pessoal, aqui no grupamento de músculos do antebraço, você vai ter aqui, por exemplo, na face anterior do antebraço, músculos flexores. Luciano, de quê? Qual o nome do músculo? Flexor ulnar do punho? Não. Flexor ulnar do carpo. Flexor radial do carpo. Né? Então, são flexores do carpo. E o carpo está onde? Na mão. Quem flexiona é a mão. Luciano, eu chamo isso aqui de quê? Região radiocarpal. Porque aí está a articulação radiocarpal. Poxa, diferente? Mas à medida que tu repete a informação, que você propaga, aquilo passa a ser hábito. E aí e aquilo já não fica mais diferente ou estranho. Certo? Tem músculos também, deixa eu ver se tem mais uma linha aqui, não. Tem músculos, então, que você tem flexor radial do carpo.
O flexor, o cara flexiona o carpo. Radial deve estar mais perto do rádio. Show. Palmar longo. Nossa, esse cara está aqui, perto da palma da mão e deve ser esticadão. E é. Músculo reto femoral. Imagina onde seja. Músculo tibial anterior. Músculo flexor longo do hálux. Músculo bíceps braquial. Músculo bíceps femoral. Músculo deltoide. Parece um delta? É, aqui, ó. Então, os músculos têm essas denominações para nos facilitar, né? Nós sabemos que a anatomia humana, o grande, né, a grande lenda, o grande obstáculo que se faz muitas vezes é o quê? A quantidade de terminologia. Mas é a terminologia que você vai usar para o resto da sua vida. É igual ontem a menina no tutorial, fiquei orgulhoso. Ao invés de falar coceira, ela falou prurido. Olha que lindo, né? Músculos estriados esqueléticos, putz, grila. Classificação. Galera, essa classificação se dá sob qual critério? Forma. Nós temos os músculos planos. Vocês vão cansar de ver lá, né? São fibras paralelas, frequentemente possuindo uma, olha aí, aponeurose, que é um tendão, né, com morfologia mais larga. Um exemplo clássico, e eu sempre coloco para vocês exemplos clássicos indiscutíveis, tá? Músculo oblíquo externo do abdômen é um deles. Músculos peniformes, semipeniformes e multipeniformes. Relativos a quê? A formato de pena. Ou parece uma pena, peniformes, ou parece a metade de uma pena, semipeniformes, ou parece múltiplas penas, multipeniforme. Exemplo clássico de músculo semipeniforme, parece a metade de uma pena, tá lindinho lá. Músculo extensor longo dos dedos. Bacana. Músculo reto femoral parece uma pena inteira, por isso é classificado como peniforme. E o músculo deltoide é flabeliforme. Um leque é multipeniforme. Assim como o peitoral maior. Músculos fusiformes. Esses músculos têm ventres musculares redondos e extremidades afiladas. Então, o exemplo clássico, que eu já vi até em concurso, músculo bíceps braquial, que é um músculo fusiforme, assim, que cai em concurso, bíceps braquial. E às vezes a gente não se liga nisso, porque é uma bobeirinha, né, classificar músculo quanto à forma, e é muitas vezes um desclassificador, né? Músculos quadrados, pô, show de bola, 4 lados iguais. Músculo reto do abdômen, bacana. Músculo pronador quadrado, na região distal do antebraço e profundo. Você vai lá tirar o flexor superficial, os flexores superficiais dos dedos, flexor profundo dos dedos, aí você vai achar o pronador quadrado, que é claro, é um músculo que prona antebraço e mão. Orbiculares, músculos que circundam aberturas ou orifícios do corpo humano, fechando-os quando se contrai. Músculo orbicular do olho, músculo orbicular da boca. Fazemos testes com os pacientes, né, para ver se não tem ali um problema de paralisia. Aí, né, uma ilustração com os diferentes tipos de músculos, do professor Keith Moore, Anatomia Orientada para a Clínica. Inervação e suprimento sanguíneo, nós sabemos que os músculos são ricamente inervados, ricamente vascularizados, até porque o músculo tem uma atividade muito vasta, né? Geralmente você vê bonitinho lá, a artéria chegando com 2 veias, chegando não, quem chega é a artéria, né? Quem sai do músculo são as veias, uma disposição bonitinha, a gente consegue dissecar e deixar inteiro lá às vezes, para vocês verem. E os neurônios, estes que estimulam a contração muscular, né?
os conhecidos neurônios motores somáticos, geralmente provindos da região anterior da medula espinal e também vindos do encéfalo, mais precisamente do giro pré-central, que é a área principal motora do nosso cérebro. Capilares sanguíneos são abundantes no tecido muscular, obviamente. Cada fibra tem um contato íntimo com um ou com centenas de capilares sanguíneos. Essa fotomicrografia do professor Tortora é lindo, né? Um capilar sanguíneo aí e uma junção neuromuscular, né? A fibra muscular esquelética aí representada por esses tubos mais grossos e as terminações axônicas ou telodendros inervando essas fibras musculares. Isso é lindo. Isso aí é a unidade funcional do músculo. É isso que provoca a contração muscular. A unidade estrutural de um músculo estriado esquelético, eu sempre pergunto para a galera, é quem? A fibra muscular. É o tijolinho, né? Quando eu junto milhares de fibras musculares e constituo um músculo, unidade estrutural. E a unidade funcional de um músculo estriado esquelético é a unidade motora, né? Consiste em quê? Um grupo de fibras musculares sendo inervadas pelas terminações axônicas de um neurônio motor somático. Isso é a unidade funcional que vocês acabaram de ver agora. Aqui, a unidade funcional do músculo estriado esquelético. Os movimentos resultam de um número crescente de unidades motoras. Quis colocar essa frase por quê, pessoal? Quanto maior o recrutamento, a ativação de unidades motoras, melhor é o desempenho da contração muscular. Tipo assim, sabe quando você está uns 2 anos parados e vai começar o projeto Verão 2021, aí você resolve que vai fazer abdominal, aí você deita lá e começa 1, 2, 3, 4, e começa uma tremedeira no abdômen, é porque você está desacostumado. E aí você não tem atividade motora, né? Você não tem unidades motoras suficientemente ativadas para continuar as repetições. Isso só vem com o quê? Com o treino, com o progressivo. Por isso que muitas vezes, você que está parado um tempo, que chega na academia, os colegas profissionais de educação física falam o quê? Para você fazer prancha. Primeira vez que me falaram isso, eu falei, pô, prancha? Isso aqui? Aí que eu fiquei lá 15 segundos e comecei a tremer todo. Aí eu, não tem unidade motora, né? Uma quantidade suficientemente ativada para me manter nem 30 segundos ali. Então você faz, né? Os colegas gostam de chamar de memória muscular. Aí o desenho do professor Tortora também, vocês vão se deliciar com isso aqui, se é que já não fizeram. Né? O impulso nervoso vem do neurônio motor sináptico e chegando aqui na terminação axônica, ele provoca a entrada de cálcio, que faz com que vesículas sinápticas se desloquem para a membrana pré-sináptica e então possam secretar, liberar acetilcolina, que vai se acoplar com os receptores na membrana da fibra muscular, o sarcolema. Por que eu falei isso tão rápido? Porque vocês vão ver isso muito bonitinho lá na fisiologia. Só quis mostrar que isso aqui é uma unidade motora, é a unidade funcional do músculo estriado esquelético. Aí, com pormenores, né? Bonitinho, numerado, na sequência. E quanto à ação? Pessoal, o músculo ele pode ser o principal ator de um determinado movimento. Aí o chamamos de agonista. O músculo pode se opor a um agonista. Ele pode ser um antagonista. Por exemplo, flexão do antebraço. Quando eu faço a flexão do antebraço, o ator principal é o músculo braquial. Não é o bíceps braquial. É o braquial. É o principal. E o tríceps braquial é o opositor. Ele se alonga enquanto o outro contrai. Funções
antagônicas. Sinergista, pessoal, é aquele grupo de músculos que complementam, que auxiliam. O músculo nem sempre é sozinho numa ação muscular. O braquial é o principal flexor do antebraço, mas ele recebe ajuda do córaco braquial e do bíceps braquial. E os fixadores, pessoal, são grupos interessantíssimos de músculos que estabilizam as partes proximais, né, de um membro. Então, você tem aí no cíngulo do membro superior e no cíngulo do membro inferior grupos musculares potentes. É só você perceber, né, no cíngulo do membro superior e no cíngulo do membro inferior, grupos musculares muito fortes para quê? Estabilizar a articulação do ombro e a articulação do quadril, respectivamente. Quanto ao crescimento e regeneração do músculo estriado esquelético, as fibras do músculo estriado esquelético não podem se dividir. Elas fazem isso muito individualmente. Por quê? Ainda restam no músculo estriado esquelético mioblastos, que são as células lá atrás, no período embrionário, que se fusionam para constituir o teu músculo estriado esquelético. Quando nascemos, elas não são mais mioblastos, elas são células satélites. E aí, individualmente, se você rompe uma fibra, rompe outra, rompe um sarcolema, ela pode se fusionar ali e reconstituir. Agora, uma perda grave, uma distensão muscular interessante, não se reconstitui. Ali, naquela área de lesão, é depositado tecido conjuntivo fibroso cicatricial. Então, agora você tem uma cicatriz no seu músculo. Aí, essa questão dos mioblastos se fusionam, né? E no músculo, a partir do momento que nascemos, são células satélites que ficam ali, né? Algumas, e que individualmente podem, sim, reconstituir um sarcolema lesado pós-exercício, por exemplo. Coisas muito individuais. Agora, grandes lesões não se reconstituem. A distensão muscular é uma lesão importante no esporte e na vida. Acabou? Acabou. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Não estourei tanto tempo. Galera, hoje ninguém falou nada, né? Na articulação falaram muito, mas devem estar concentrados lá no tutorial. Desde já estou à disposição para dirimir dúvidas, tá? Qualquer coisa, façam contato lá pelo portal. E é isso. E a gente vai se ver aí nos próximos momentos, né? Porque tem os músculos do corpo humano. Fiquem todos com Deus. Bom tutorial. Um ótimo resto de semana aí, tá? Abraço. Obrigada, professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom dia, boa semana.